França, sob o antigo regime, era a pena aplicada aos regicidas. Então, era esse tipo de pena aplicado naquela época. Podemos falar um pouco sobre algumas vítimas que foram notáveis e que sofreram esse tipo de condenação, como Jacques Clement, que viveu entre 1567 e 1589, era um clérigo ativista católico francês que, durante os preparativos do cerco de Paris por Henrique III no Château de Saint-Cloud, ele conseguiu apunhalar o rei com a desculpa de que entregaria ao rei uma mensagem pessoal. De sorte que os gritos do rei alertaram a sua guarda e matou Clement, cujo corpo foi posteriormente desmembrado e queimado. Uma outra figura que sofreu essa pena de morte foi François Rabelais, François Rabelais, que viveu entre 1578 e 1610. Assassino de Henrique IV da França, Rabelais foi rapidamente preso e dias depois conduzido à Place de Give, onde foi queimado com ferro em brasa. A mão executora do crime foi queimada com enxofre e sobre as queimaduras foi jogada uma mistura de chumbo derretido, azeite fervente e resina. Depois disso, foi desmembrado e o cadáver foi queimado. Uma outra figura que sofreu esse tipo de pena capital foi Robert François Damiens, que viveu entre 1715 e 1757, autor de uma tentativa de assassinato contra Luís XVI, ou melhor, Luís XV, né? Então ele sofreu essa pena capital em função dessa tentativa de assassinato. Outra vítima também desse tipo de morte foi Tupac Amaru II, que viveu entre 1742 e 1781. Provável descendente do Inca Tupac Amaru I, foi um líder quichua que encabeçou a primeira e maior rebelião de corte independentistas no vice-reino do Peru. Na Plaza de Armas del Cusco, Tupac Amaru foi obrigado a presenciar a execução de toda a sua família. Tentou-se esquartejá-lo, atando cada um dos seus membros a cavalos. Depois de várias tentativas fracassadas, finalmente optou-se por decapitá-lo e posteriormente esquartejá-lo. Sua cabeça foi colocada em uma lança e exibida em Cusco e em Tinta. Seus braços em Tangaçuca e Carabaia e suas pernas em Levitaca e Santa Rosa. Outro método de pena de morte, nós temos aí também o afogamento. O afogamento é a aspiração de líquido não corporal causado por submersão ou imersão. Já foi utilizado também como método de aplicação da pena de morte. Os sintomas do afogamento incluem agitação, inconsciência ou perda cardiorrespiratória. Falando um pouco sobre o comportamento da pessoa que está passando por essa questão de afogamento, em geral, o afogamento ele é rápido e não chama atenção.
Os filmes e novelas que representam aí afogamento como algo ruidoso e com gestos violentos, espetaculares, na realidade mostra a pessoa aflita por perceber que está na iminência de se afogar, mas que ainda não está se afogando. O afogamento começa no momento em que uma pessoa é incapaz de manter sua boca acima da água. O mais comum é a pessoa começar a se afogar sem ter percebido antes que estava prestes a se afogar. E por isso não grita e nem chama atenção com gestos espetaculares. Ao invés disso, a vítima apresenta a chamada resposta instintiva ao afogamento, em que ela não pode falar e também não pode, muito menos, ela não pode gritar, mas faz movimentos característicos com os braços que são involuntários, controlados pelo sistema nervoso autônomo, E dessa forma, a resposta instintiva ao afogamento abrange muitos sinais ou comportamentos associados com o afogamento ou quase afogamento, como podemos chamar. Então, o que ocorre nesses casos? A cabeça abaixo da água, boca no nível da água, cabeça inclinada para trás com a boca aberta, olhos vidrados e vazios, incapaz de focar, olhos abertos com expressão de medo evidente no rosto, hiperventilação ou respiração ofegante, também a pessoa parece tentar nadar em uma determinada direção, mas não faz progressos. E também parece tentar rolar nas costas para flutuar e incontrolável movimento de braços e pernas, raramente fora da água. De maneira que a resposta instintiva ao afogamento dura de 20 a 60 segundos, mais ou menos, depois dos quais a vítima afundará se ela evidentemente não for socorrida. Diferentemente, uma pessoa que ainda pode gritar e manter a boca acima da água pode estar em pânico, mas não está ainda se afogando. Isto é, a sua vida ainda não está em risco imediato. Durante a resposta instintiva ao afogamento, a vítima pode parecer muito quieta e, devido aos movimentos involuntários, é capaz de fazer outras ações para salvar a sua própria vida. Ela não pode bater os pés, ela não pode nadar, ela não pode segurar uma boia, nem agarrar em uma corda, nem qualquer equipamento de resgate nesse momento. O comportamento da vítima pode ser interpretado como brincando na água, por exemplo, por pessoas que não estão familiarizadas com essa questão de afogamento. Aqueles que estão olhando a vítima e não sabem o que está acontecendo pode pensar que a pessoa está brincando, E pessoas a poucos metros de distância podem não perceber que se trata de uma situação de emergência e precisa de um socorro imediato. Nós gostaríamos aqui de encerrar esse momento de ministração. Gostaríamos de orar e pedir para que o Senhor continue nos dando graça de entendimento na sua santa palavra. Pai, no santo nome de Jesus, nós te louvamos por mais esse tempo de ministração da tua palavra, em que nós estamos, ó Deus, abordando esse assunto de grande importância que trata de modalidades, métodos de morte,
porque nós entendemos, ó Deus, que não há como falar de vida sem antes falar da morte. É um assunto que muitas pessoas procuram evitar, mas nós temos que ter um entendimento para que possamos não apenas estarmos preparados, como instruir outras pessoas no sentido de estarmos tendo uma amplitude, uma visão panorâmica do que o ser humano está sujeito e muitas vezes entender por que essas coisas acontecem na vida do ser humano. Pai, em nome de Jesus, eu te peço que o Senhor esteja guardando os nossos ouvintes, esses que com toda sinceridade estão buscando a Tua face, estão procurando aprender mais da Tua palavra, que o Senhor guarde os seus familiares, o Senhor guarde o seu trabalho, o seu ministério e que o Senhor responda as suas orações e assim o Teu nome em tudo seja glorificado. Nós oramos no santo e exaltado nome de Jesus Cristo com ações de graças. Amém. E graças a Deus.